explica apenas pelo corpo. Ele aparece mesmo em dias em que não caminhamos longas distâncias, não realizamos esforço físico intenso. Ainda assim, sentimos o peso de uma exaustão difícil de nomear. É um cansaço difuso, persistente, que não se resolve com uma boa noite de sono nem com um fim de semana livre. Ao contrário do desgaste físico tradicional, que surge após o esforço e tende a desaparecer quando o corpo descansa, esse cansaço parece se infiltrar na rotina e permanecer ali, silencioso, acompanhando-nos em todos os momentos. Grande parte dessa sensação está ligada ao modo como nossa mente tem sido constantemente solicitada. Vivemos em um ambiente de estímulos contínuos, no qual a atenção é disputada a cada segundo. Desde o momento em que acordamos, somos atravessados por notificações, mensagens, e-mails, notícias, vídeos curtos e informações que exigem reação imediata. O cérebro humano, que evoluiu para lidar com períodos alternados de alerta e repouso, passou a operar quase permanentemente em estado de vigilância. Não há mais intervalos claros entre o ligado e o desligado, e isso cobra um preço silencioso. Mesmo quando não estamos fazendo nada aparentemente produtivo, a mente continua trabalhando. Ela avalia, compara, antecipa, responde. O simples ato de olhar o celular já aciona uma cadeia de microdecisões. O que responder primeiro, o que ignorar, o que guardar para depois. Esse acúmulo de pequenas demandas, embora pareça inofensivo, consome energia mental de forma contínua. Ao final do dia, não conseguimos apontar exatamente o que nos deixou tão cansados, mas sentimos claramente que algo foi gasto. Essa lógica cria uma sensação constante de pendência. Há sempre algo que ficou por responder, uma tarefa que poderia ter sido feita melhor, uma oportunidade que talvez tenha sido perdida. A mente raramente se sente em dia com o mundo. Mesmo nos momentos de pausa, ela retorna às listas mentais, revisita conversas, antecipa problemas futuros. É como se estivéssemos sempre alguns passos atrás de uma corrida que nunca termina, tentando alcançar um ponto de descanso que parece se deslocar à medida que avançamos. A multitarefa, muitas vezes celebrada como habilidade essencial da vida moderna, intensifica ainda mais esse desgaste. Alternar constantemente entre tarefas impede qualquer tipo de envolvimento profundo e obriga o cérebro a se reajustar o tempo todo. Cada mudança de foco exige esforço, ainda que não percebamos conscientemente. O resultado é uma atenção fragmentada, que se espalha por várias atividades sem se fixar verdadeiramente em nenhuma. Ao fim do dia, a sensação é de ter estado ocupado o tempo inteiro, mas sem a satisfação de ter concluído algo de forma plena. Somada a isso está a pressão contínua por desempenho. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade como medida de valor pessoal. Fazer mais, aprender mais, responder mais rápido, estar sempre disponível. Essa exigência não se limita ao ambiente de trabalho, ela invade o tempo livre, os relacionamentos e até os momentos de descanso. A ideia de parar sem um propósito claro costuma vir acompanhada de culpa, como se o descanso precisasse ser justificado ou merecido. Assim, mesmo quando tentamos relaxar, parte da mente permanece em estado de alerta, avaliando se não deveríamos estar fazendo algo mais útil. Essa autocobrança constante transforma o descanso em uma atividade incompleta. Não descansamos por inteiro porque não nos permitimos desligar. O corpo pode estar sentado ou deitado, mas a mente continua funcionando, revisando metas, planejando o dia seguinte ou comparando nosso ritmo ao de outras pessoas. Aos poucos, isso gera um desgaste emocional profundo. Não se trata apenas de cansaço, mas de uma sensação de saturação, como se a mente estivesse sempre cheia demais para absorver novas experiências com leveza. Outro fator importante é a exposição contínua a informações emocionalmente carregadas. Notícias sobre crises, conflitos, instabilidade econômica e inseguranças diversas fazem parte do cotidiano. Mesmo quando não nos damos conta, essas informações se acumulam e exigem processamento emocional. Sem tempo ou espaço para elaborar o que sentimos, seguimos em frente, empurrando emoções para depois. O problema é que esse depois raramente chega. Emoções não elaboradas não desaparecem, elas se transformam em tensão, irritabilidade, apatia ou exaustão. Esse tipo de cansaço emocional é especialmente traiçoeiro porque não apresenta sinais visíveis imediatos. Não há febre, não há dor localizada, não há um ponto exato a ser tratado. Ele se manifesta como falta de energia, dificuldade de concentração, perda de motivação e uma sensação difusa de peso. Muitas vezes,
A pessoa se pergunta por que está tão cansada se, objetivamente, não fez nada demais. Essa pergunta, em vez de trazer alívio, costuma intensificar a culpa, reforçando a ideia de que há algo errado consigo mesma. O problema é que essa exaustão não nasce de uma falha individual, mas de um ambiente que exige atenção constante sem oferecer pausas reais. Vivemos em um ritmo que normaliza a sobrecarga mental e trata o esgotamento como algo quase inevitável. Aos poucos, vamos nos adaptando a esse estado, reduzindo expectativas, operando no automático, sobrevivendo em vez de viver com presença. A mente, sempre ocupada, perde a capacidade de repousar verdadeiramente. Quando o cansaço chega a esse ponto, ele deixa de ser apenas um sinal passageiro e se torna parte do cotidiano. A exaustão passa a ser o pano de fundo da vida, algo com que aprendemos a conviver. No entanto, mesmo sendo invisível, ela é profundamente real. Ignorá-la não a faz desaparecer, apenas a empurra para camadas mais profundas da experiência. É a partir desse acúmulo silencioso que começamos a perceber que descansar o corpo já não basta, porque o que está cansado vai além dos músculos. É a mente, constantemente acionada, que pede pausa sem saber exatamente como encontrá-la. Se a mente já chega exausta a esse ponto, o modo como organizamos nossos dias acaba aprofundando ainda mais esse desgaste. A promessa implícita de que bastaria dormir algumas horas ou tirar pequenos intervalos para recuperar as energias não se cumpre porque o descanso, tal como praticamos hoje, raramente é reparador. Vivemos dentro de rotinas que até parecem incluir pausas, mas que não permitem uma desaceleração real. O resultado é a sensação persistente de estar sempre começando o dia em déficit, como se nunca houvesse tempo suficiente para repor o que foi gasto. O sono, que deveria ser o principal espaço de restauração, tornou-se um território instável. Muitas pessoas deitam cansadas, mas não descansadas. O corpo pede repouso, enquanto a mente continua ativa, revisitando conversas, antecipando tarefas, ensaiando preocupações que não respeitam o horário noturno. A presença constante das telas intensifica esse problema. A luz artificial, o fluxo infinito de informações e a dificuldade de estabelecer um ritual de desaceleração fazem com que o sono seja mais leve, fragmentado e menos eficiente. Dorme-se, mas não se recupera plenamente. Essa falta de descanso profundo cria um ciclo difícil de romper. Acordamos já cansados, o que aumenta a dependência de estímulos para funcionar ao longo do dia. Café, açúcar, notificações e pequenas recompensas digitais ajudam a manter o ritmo, mas não resolvem o desgaste de fundo. Ao final do dia, o corpo até pede pausa, mas a mente, acostumada à estimulação constante, resiste ao silêncio. Assim, o descanso se transforma em mais uma tarefa a ser cumprida, e não em um estado a ser vivido. Ao mesmo tempo, as fronteiras entre trabalho e vida pessoal se tornaram cada vez mais borradas. A ideia de um horário claramente delimitado para começar e terminar o expediente perdeu força. Mesmo quando não estamos formalmente trabalhando, permanecemos acessíveis, atentos, prontos para responder. A sensação de estar sempre de plantão se instala de maneira quase imperceptível. Não é preciso que alguém nos cobre explicitamente. A expectativa já foi internalizada. Levamos o trabalho para casa não apenas em dispositivos, mas no próprio pensamento. Essa disponibilidade contínua impede o desligamento psíquico. O descanso verdadeiro exige a sensação de que nada urgente nos espera, de que podemos baixar a guarda por um tempo. Quando isso não acontece, o corpo até para, mas o sistema nervoso continua em estado de alerta. Pequenos sinais de tensão se acumulam, ombros rígidos, respiração curta, dificuldade de relaxar. Aos poucos, esse estado se torna um novo normal, e esquecemos como é sentir o corpo realmente solto. Mesmo quando surge algum tempo livre, ele raramente é usado para desacelerar. O descanso contemporâneo costuma ser preenchido por estímulos que mantêm a mente ocupada. Rolamos telas, assistimos a vídeos em sequência, consumimos conteúdos que exigem pouca reflexão, mas constante atenção. Esse tipo de lazer distrai, mas não restaura. Ele ocupa o espaço do silêncio sem oferecer o alívio que o silêncio poderia proporcionar. O cérebro continua reagindo, comparando, absorvendo informações, sem nunca entrar em repouso. Com o tempo, perdemos a tolerância ao vazio. Momentos de quietude passam a gerar desconforto, como se algo estivesse faltando. O tédio, que antes podia ser um espaço fértil para a imaginação e o descanso mental, passa a ser evitado a qualquer custo. Preenchemos cada intervalo com alguma atividade,
por menor que seja. Assim, a rotina se transforma em uma sequência ininterrupta de estímulos, sem espaços de respiro entre um compromisso e outro. Essa ausência de pausas reais se reflete na forma como organizamos os dias. As agendas estão sempre cheias, os compromissos se sobrepõem, e até o tempo livre precisa ser planejado e otimizado. Descansar sem um motivo claro parece improdutivo, quase um luxo injustificável. Aos poucos, internalizamos a ideia de que só podemos parar quando tudo estiver resolvido, ignorando o fato de que o tudo resolvido raramente chega. O descanso é sempre adiado para depois, enquanto o cansaço se acumula. O problema é que o corpo e a mente não funcionam bem sob essa lógica de adiamento constante. Sem pausas suficientes, o organismo não tem tempo para se reorganizar. A tensão não encontra saída e se transforma em irritação, dificuldade de concentração e sensação de esgotamento. Pequenas tarefas passam a exigir mais esforço do que antes, e a motivação diminui. Não é falta de vontade, mas excesso de carga. O sistema simplesmente está operando além do limite há tempo demais. Esse padrão também afeta nossa percepção do tempo. Os dias parecem passar rápido demais, enquanto as semanas se misturam. A sensação de continuidade se perde, e tudo vira uma sequência de obrigações a serem cumpridas. Sem momentos claros de pausa, fica difícil marcar transições, encerrar ciclos, sentir que algo realmente terminou. Vivemos em um fluxo constante, sem começo, meio e fim, o que aumenta a sensação de cansaço e desorientação. Ao longo do tempo, esse modo de vida vai se normalizando. Aprendemos a conviver com o cansaço como se ele fosse parte inevitável da vida adulta. Comentários sobre estar exausto se tornam triviais, quase um traço de identidade compartilhado. No entanto, essa normalização esconde o fato de que estamos lidando com um nível de desgaste que não é sustentável. O corpo dá sinais, a mente perde clareza, mas seguimos em frente, ajustando expectativas em vez de questionar o ritmo. Assim, o cansaço deixa de ser um aviso pontual e se transforma em um estado contínuo. Não é mais apenas resultado de um dia difícil, mas de uma estrutura que dificulta o descanso verdadeiro. Mesmo quando tentamos parar, não sabemos exatamente como fazê-lo, porque desaprendemos a descansar sem estímulos, sem culpa, sem pressa. É nesse ponto que começamos a perceber que o problema não está apenas em dormir pouco ou trabalhar demais, mas em viver dentro de um modelo que raramente permite recuperação real. Essa exaustão acumulada prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Quando o cansaço se torna permanente, ele começa a afetar a forma como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo. A falta de energia deixa de ser apenas física ou mental e passa a tocar o sentido das coisas, a motivação e a capacidade de se envolver com a própria vida. É a partir desse ponto que o cansaço deixa de ser apenas uma consequência da rotina e passa a se revelar como um sintoma mais amplo do modo como estamos vivendo. Quando o cansaço chega a esse nível de permanência, ele deixa de parecer um problema isolado e começa a revelar algo mais profundo. Ainda assim, a tendência mais comum é tratá-lo como uma falha individual. Somos rapidamente levados a acreditar que estamos cansados porque não nos organizamos bem, porque não temos disciplina suficiente, porque não sabemos gerir o tempo ou porque não cuidamos direito da própria saúde. Essa narrativa é confortável para o sistema em que vivemos, pois desloca a responsabilidade de um contexto coletivo para o indivíduo, fazendo com que cada pessoa carregue sozinha um peso que é, na verdade, compartilhado. Essa lógica aparece em conselhos aparentemente inofensivos, mas profundamente limitados. Acorde mais cedo, seja mais produtivo, tenha uma rotina melhor, basta querer. Embora hábitos possam, sim, fazer diferença, esse tipo de discurso ignora as condições reais em que a maioria das pessoas vive. Jornadas longas, insegurança financeira, múltiplas responsabilidades, falta de apoio e um ritmo social acelerado não desaparecem com força de vontade. Quando o cansaço persiste apesar de todos os esforços individuais, a culpa se intensifica, e a pessoa passa a se sentir inadequada por não dar conta de algo que, estruturalmente, já é excessivo. Com o tempo, a exaustão deixa de ser vista como um sinal de alerta e passa a ser normalizada. Estar cansado se torna o padrão. Conversas cotidianas são marcadas por relatos de esgotamento, noites mal dormidas e falta de energia. Em vez de causar estranhamento, isso gera identificação. Quem não demonstra cansaço constante pode até parecer deslocado, como se estivesse fora da realidade. A exaustão, paradoxalmente, começa a ser interpretada como prova de esforço,
dedicação e até sucesso. Quanto mais ocupado e cansado alguém está, mais validada parece sua existência. Esse processo de normalização é perigoso porque reduz nossa sensibilidade aos próprios limites. Aprendemos a ignorar sinais de alerta do corpo e da mente, tratando-os como algo inevitável. Dores frequentes, dificuldade de concentração, irritabilidade e lapsos de memória passam a ser encarados como parte da vida adulta, e não como indícios de que algo precisa mudar. A criatividade diminui, a curiosidade se apaga aos poucos, e a motivação dá lugar a um modo de funcionamento automático, no qual o objetivo principal é apenas dar conta do dia. Aos poucos, o impacto do cansaço deixa de ser apenas funcional e começa a tocar o campo emocional. A vida perde nuances, tudo parece exigir esforço excessivo e até atividades antes prazerosas passam a parecer pesadas. Não é raro que surja uma sensação de apatia, como se o mundo estivesse um pouco distante. Isso não acontece porque as pessoas deixaram de se importar, mas porque estão cansadas demais para sentir com intensidade. A exaustão prolongada embota as emoções, tornando mais difícil tanto o entusiasmo quanto o sofrimento profundo. Tudo fica no meio termo sem brilho. Esse estado afeta também a forma como nos relacionamos. A paciência diminui, o interesse pelo outro exige energia que já está escassa, e o convívio passa a ser atravessado por irritação ou retraimento. Pequenos conflitos ganham proporções maiores porque não há reserva emocional para lidar com eles. Ao mesmo tempo, pedir ajuda se torna difícil, pois o discurso dominante insiste que cada um deve dar conta da própria vida. Assim, o cansaço, que poderia ser compartilhado e acolhido, acaba sendo vivido em silêncio. Quando olhamos mais de perto, fica claro que esse esgotamento não é um acaso, mas um sintoma de um estilo de vida que prioriza desempenho acima de bem-estar. Vivemos em uma lógica que valoriza resultados rápidos, crescimento constante e disponibilidade total, sem oferecer os recursos necessários para sustentar esse ritmo a longo prazo. O problema não é apenas fazer muito, mas nunca poder parar de verdade. A pausa é sempre provisória, condicionada, incompleta. E sem pausas reais, não há recuperação possível. Reconhecer isso não significa negar a importância da responsabilidade individual, mas ampliar o olhar. Não se trata apenas de ajustar hábitos, mas de questionar expectativas. Talvez o cansaço esteja nos dizendo que o ritmo imposto não é compatível com os limites humanos. Talvez ele seja menos um defeito pessoal e mais um sinal de que algo, no modo como organizamos o trabalho, o tempo e as relações, precisa ser revisto. Quando paramos de tratar a exaustão como falha, abrimos espaço para compreendê-la como mensagem. Esse entendimento muda a forma como pensamos o descanso. Descansar não pode ser visto apenas como recompensa após cumprir todas as obrigações, porque essas obrigações nunca acabam. O descanso precisa ser reconhecido como necessidade básica, tão essencial quanto produzir. Ele não é luxo, nem perda de tempo, nem privilégio. É condição para continuar existindo com alguma qualidade. Sem isso, a vida se reduz a uma sequência de tarefas, e o sentido se perde no meio do caminho. Também se torna evidente que soluções puramente individuais são insuficientes. Embora pequenas mudanças possam aliviar o dia a dia, elas não resolvem o problema de fundo se o contexto permanece o mesmo. O cansaço crônico aponta para a necessidade de transformações coletivas, de outras formas de organizar o trabalho, o tempo e as expectativas. Isso envolve repensar o valor que damos à produtividade, à velocidade e à constante ocupação. Envolve, sobretudo, recuperar a ideia de que seres humanos não funcionam como máquinas. Ao mesmo tempo, reconhecer o caráter estrutural do cansaço pode trazer alívio. Há algo profundamente reconfortante em entender que o esgotamento não é sinal de fraqueza, mas uma resposta coerente a um ambiente exigente demais. Essa percepção permite um pouco mais de gentileza consigo mesmo. Em vez de perguntar o que há de errado comigo, talvez seja mais honesto perguntar o que há de errado com o ritmo que estou sendo levado a manter. Essa mudança de pergunta, por si só, já é um primeiro passo. O cansaço, então, deixa de ser apenas algo a ser combatido e passa a ser algo a ser escutado. Ele indica limites, revela excessos e aponta desequilíbrios. Ignorá-lo é insistir em um modelo que cobra cada vez mais e devolve cada vez menos. Ouvi-lo, por outro lado, pode abrir espaço para escolhas diferentes, ainda que pequenas. Escolhas que não resolvem tudo de imediato, mas que ajudam a recuperar algum sentido de presença e de cuidado. No fundo,
O cansaço contemporâneo não fala apenas de falta de energia, mas de um modo de viver que se afastou demais do humano. Ele nos lembra que atenção, descanso, silêncio e tempo não são recursos infinitos. Quando tratados como se fossem, o preço aparece no corpo e na mente. Talvez, ao reconhecer isso, possamos começar a imaginar formas de vida menos exaustivas, em que existir não seja sinônimo de estar sempre cansado.